Olha, coloca na tela, Nicolas, essa imagem aí, porque essa imagem virou símbolo, símbolo do 8 de janeiro, um dos símbolos, né? Essa estátua aí, para você ter uma ideia, ela fica lá na sede do Supremo Tribunal Federal, fica em frente à sede do Supremo Tribunal Federal. É uma estátua intitulada, ela tem o nome de A Justiça e é do artista mineiro Alfredo Secchiati, avaliada entre 2 e 3 milhões de reais. Aí uma cidadã brasileira chamada Débora Rodrigues dos Santos, ela participou dos atos dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília e pintou na estátua a frase "Perdeu Mané". E a Débora, o ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação dela, ela está sendo julgada por participar dos atos do 8 de janeiro e votou pela prisão dela, pela condenação, melhor dizendo, porque ela está presa desde 2023, votou pela condenação de 14 anos de prisão. E aí eu vou começar o debate. O Saulo Oliveira chegou pra gente. Muito bom dia, Saulo. Bom dia, meus amigos. Excelente início de semana para todos nós. Bom, a Procuradoria-Geral da República denunciou a Débora e outras pessoas que participaram do ato do dia 8 de janeiro, que questionava ali a vitória do presidente Lula. E aí ela está sendo condenada aí pelo ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, por 14 anos de prisão. Agora, o que muita gente tem dito, e é importante aqui reforçar isso, que 14 anos de prisão não é pelo simples ato de pintar a estátua com o batom. Os crimes que ela está sendo julgada: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Eu vou perguntar para o Ângelo Farias, que está ali já se remexendo, então eu suponho que o Ângelo vai ser o primeiro a falar, está com vontade de falar primeiro. Ângelo, vou reforçar essa informação, muita gente tem dito que ela está sendo condenada por pichar a estátua. E não é exatamente isso. Tem 5 crimes aqui e crimes graves. O que é que você pensa sobre essa condenação aí do Alexandre de Moraes? Essa condenação, esse voto dele, né, no caso, desculpa, esse voto dele. Cláudio Dias, eu vi ontem uma história interessante, né? Um arqueólogo falando sobre a história da Alemanha. O cara chegou, né, naquela guerra da Alemanha, Segunda Guerra Mundial, levaram o cara porque ele era cristão. E ele disse: eu não tenho nada a ver, eu não sou cristão. Depois levaram o vizinho dele da direita, que era judeu. Ele disse: não tenho nada a ver, eu não sou judeu, né? Depois levaram o vizinho da frente, porque era católico. Não tenho nada a ver, eu não sou católico. Depois levaram ele. Então não teve ninguém para defendê-lo mais, porque todos que estavam em sua volta foram levados. É ridículo, né, a gente está discutindo isso aqui, porque a gente não está discutindo uma mulher armada, a gente não está discutindo aqui uma mulher que cometeu um crime de violência contra uma pessoa, a gente não está discutindo aqui ninguém com uma bazuca atirando contra um órgão público, a gente está discutindo aqui uma mulher que pegou um batom e escreveu a frase "perdeu Mané", né? Então, o que pesa nessa decisão, tem muita gente defendendo, não, mas tem vários crimes que ela cometeu aí. E é isso que eu estou colocando aqui. Se escrever ou pichar um órgão público, né, levasse 14 anos de prisão, seria a coisa mais ridícula, porque se a gente for olhar o judiciário brasileiro, o que mais tem são pessoas que cometem crimes. O cara matou uma mulher, por exemplo, assassinou ela de forma covarde e brutal, lá em Blumenau, estava vendo essa semana, e com 2 meses ele foi solto. Ou seja, um assassinato de uma vida é mais importante do que uma estátua, do que você pegar um batom e pintar uma estátua. Ângelo, mas é um ato antidemocrático. Ué, qual foi o crime que essa mulher cometeu além da pichação? Você dizer que ela invadiu um prédio público, ela derrubou a democracia brasileira. Que democracia mais fraca é essa para um ser humano, pessoa física, fazer? Então, o que está em discussão aqui não é o erro que ela cometeu. Se ela escreveu, ela pichou algo público e tem que pagar uma punição, que ela pague a punição. Agora, o que não está sendo justo é o tamanho da sentença. 14 anos, né? A gente viu aqui que uma mulher que escreve com batom "perdeu Mané", ela vai ficar 14 anos presa. O cara mata a esposa, 2 anos está solto.
A gente viu semana passada um policial militar mostrando uma ficha criminal de um cara que já foi preso 17 vezes lá em São Paulo e está solto. Então, qual é a justiça que a gente vai defender aqui? Qual é a discrepância da sentença que a gente vai descrever aqui? Então, é um país que é totalmente injusto. Não tem justiça. Quando você vê uma mulher que pinta algo com um batom pegar 14 anos e o cara que matou a mulher ficar 2 meses preso. Então, é isso que está em discussão no Brasil, Abdias. Obrigado, Ângelo Farias. Vou ouvir agora o Luciano Amorim. Qual a sua visão, Luciano, sobre esse caso? Porque, vez ou outra, esse caso é citado aqui. Dr. Álvaro fala muito sobre, mais uma mulher que pintou a estátua com um batom, vai pegar 14 anos de prisão. Ele sempre coloca também como exemplo de uma injustiça. É injusto, na sua opinião, também, Luciano? Vamos lá, Abdias. O doutor Álvaro, que é advogado criminalista, vai poder me ajudar nessa. Crime de associação criminosa. Todos respondem pelo mesmo crime. Formação de quadrilha. Eu não sei qual é o artigo do Código Penal, mas o doutor Álvaro, sem dúvida nenhuma, vai saber. Associação criminosa é quando você se associa, quando você contribui para que o criminoso cometa um crime. Por exemplo, quando uma quadrilha assalta um banco, todo mundo é condenado por formação de quadrilha, independente dele ter matado 4 pessoas dentro do banco ou dele ter somente planejado o assalto e no dia do assalto estava em casa, no momento que o delito aconteceu. Independente dele ter matado 2 pessoas durante o assalto ou dele ter somente dirigido o veículo. Aí as pessoas vão dizer, mas foi condenado somente porque dirigiu o carro. Isso se chama associação criminosa, Abdias. Você contribuiu para que aquele crime acontecesse. Essa senhora aí, dona Débora, ela poderia muito bem estar em casa, né, Abdias? Eu acho que ela poderia estar em casa, né? No domingo, tricotando, assistindo o Gugu Liberato. Gugu não, que já faz tempo que saiu do ar, né? Assistindo o programa de esporte da Globo, assistindo qualquer outro programa. Mas ela foi para esse ato, ela estava aquartelada, Abdias. Era uma daquelas que estava lá naqueles quartéis pedindo o golpe militar, pedindo a intervenção militar numa eleição legitimamente vencida pelo atual presidente Lula. Então, eu não relativizo o golpe, Abdias. Se a pessoa participou, independente dela ter pintado a estátua ou derrubado um soldado do cavalo, estava ali contribuindo para que tudo isso acontecesse. Tem que ser punida exemplarmente. E eu vou dar aqui um exemplo. Eu coloquei isso naquele nosso grupo lá semana passada. Inclusive mencionei o doutor Álvaro. O doutor Álvaro acho que não viu a explicação do grande advogado, acho que é um dos maiores, se não o maior advogado criminalista do país, o Antônio Carlos Gouveia, conhecido como Cacai, amigo pessoal de Lula, de Temer, de Fernando Henrique, só não é amigo de Bolsonaro, porque Bolsonaro não é amigo de ninguém, né? Mas amigo de todos os ex-presidentes da República. O Cacai disse o seguinte, Abdias, nesse vídeo que eu coloquei lá no grupo. O Cacai disse, olha, é muito difícil para o Supremo Tribunal Federal absolver qualquer tipo de pessoa desse tipo. Falar de 15, 20 anos de cadeia é o mínimo, porque para os crimes para os quais essas pessoas estão sendo condenadas, estão sendo julgadas, não existe condenação de 1 ano, de 2 anos, 3 anos. É de 15 anos para cima. Então, ou absolve, ou é de 15 anos para cima todas as condenações. Se o Supremo Tribunal Federal absolve essas pessoas, aí é uma leitura de cada um, mas se o Supremo Tribunal Federal aplica uma pena de 1 ano, de 2 anos, o Supremo estará simplesmente desobedecendo o que preza o Código Penal, porque os crimes para os quais essas pessoas estão respondendo, eles estão sujeitos a essas penas que estão sendo dadas, Abdias. E o pessoal está chamando, mais uma vez, mais um exemplo de domingo no parque, Abdias. Foram lá passear, né? Colocar batom na estátua. Não é bem isso, né? Obrigado, Luciano Amorim. Inclusive, muitas autoridades falando sobre essa questão. O deputado Alexandre Ares, por exemplo, postou ontem falando sobre isso e ele diz aqui, ele diz assim que essas pessoas estão sendo julgadas, Luciano, você falou aí do Código Penal, uma das questões que ele colocou aqui, essas pessoas estão sendo julgadas com base no artigo 65, inciso 3 do Código Penal, que tipifica crime de multidão. Aí ele fala que acredita que o deputado Alexandre coloca aqui, no meu entender, o presidente Lula deveria conceder um indulto presidencial para esses extremistas que estão sendo usados como massa de manobra
pelos verdadeiros arquitetos da tentativa de golpe. É o que coloca aqui o deputado Alexandre Aires. Doutor Álvaro, gostaria de lhe ouvir sobre isso. O que é que o senhor pensa sobre essa questão? Vê só, Dias. Ainda pegar um gancho aí nesse último comentário seu, ainda aqui no crime de multidão, né, Cacai talvez tenha esquecido da individualização da pena. Ainda nos crimes de multidão, as penas precisam ser individualizadas. Essa mulher que está aí sendo condenada a 14 anos, e vai ser condenada a 14 anos, já está 4-0, o único ato dela nesse episódio aí, né, nesse episódio do 8 de janeiro, foi ter pintado essa estátua com um batom, como você disse. Tá? Ela foi identificada, ela foi filmada ou fotografada por uma repórter, salvo engano, da Folha, ou foi da UOL. Eu não vou afirmar aqui qual foi os dois veículos, mas foi um desses dois veículos. Né? E por meio dessa filmagem, dessa fotografia que foi tirada dela, ela foi identificada e a partir daí ela foi presa e processada. Já está presa há cerca de 2 anos. Presa, está sendo processada e está sendo condenada por esse único ato. Não há nenhuma outra filmagem, fotografia ou evidência que leve a ela a outra situação. Ela não foi pega lá dentro, ela não foi pega quebrando, ela não foi pega destruindo. O único ato dela que tem comprovado foi a pintura dessa estátua com a frase política dito pelo ministro politizado, né? Ou politiqueiro, né? Com o devido respeito, porque ministros não podem dar opinião sobre política, mas o ministro Barroso deu opinião sobre política, ele perdeu o mané logo após as eleições. E nós temos hoje no Brasil uma juíza, não recordo o nome dela agora, que foi censurada por esse mesmo Supremo Tribunal Federal, né, comandado pelo Supremo Tribunal Federal, né, pelo ato do Conselho Nacional de Justiça, né, que tem o comando do Supremo Tribunal Federal, por ter manifestado o seu apoio político a Bolsonaro nas eleições. Mas eu posso andar dizendo frases políticas por aí, em discursos, em palestras, né, e etc. Ou seja, há hoje uma total discrepância na forma de julgar, na forma de distribuir justiça no Supremo Tribunal Federal. É forçoso dizer. E a gente está enxergando isso. Agora a gente tem pessoas que fingem não enxergar o que está acontecendo. Né? Então, você pega 14 anos, volta a dizer, por esse tipo de crime, poderia ser um crime de dano ou dano qualificado, seja que fosse, não houve destruição, não houve nada, é muito difícil. Tá? Então, a individualização das condutas é necessária, individualizar a conduta de cada um desses indivíduos para que absurdos como esse não aconteçam. Mas, a partir desse julgamento, é que eu vou ver amanhã PT, PCdoB, PSOL e outros pedirem penas brandas para traficantes, pedirem penas brandas para latrocinistas, para estupradores, e não terão. Eu vou ver advogados reclamando quando seu cliente, traficante, né, primário e de bons antecedentes, levam a pena de 14 anos e não ter o privilégio que está lá esculpido na lei. Porque é assim que vai começar a agir os juízes de piso, os juízes daqui de baixo. Tá? Da mesma forma que está sendo imposto lá em cima grandes penas, porque o mesmo Supremo que está julgando essa mulher por 14 anos lança um programa vergonhoso, vamos dizer assim, porque não corresponde àquilo que ele faz, eu faço o que eu digo e não faço o que eu faço, que é o pena justa. Onde é que está a pena justa para essa mulher? Eu deixo vocês com essa reflexão. Pena justa para quem? Obrigado, doutor Álvaro. Interessante que o que os manifestantes estavam pedindo ali era uma intervenção militar, né? A gente viveu isso na década de 60, sabemos bem o reflexo, pelo menos quem deu uma lida nos livros, não vivenciou a época, mas deu uma lida nos livros e deu uma estudada em alguns contextos. Teve o filme agora, Ainda Estou Aqui, que conta um pouco sobre isso também. Interessante que se o golpe tivesse se efetivado, não ia ter mais democracia. Interessante que fala, mas como não fez nada, mas eu queria chamar a atenção para isso, porque é muito séria essa discussão, e as pessoas às vezes talvez não entendem que quando se dá um golpe de Estado, acabou a democracia. Era o fim da democracia que estava sendo ali pedido por muita gente que estava pedindo que os militares atuassem no Brasil. E até irônico, né? Porque quem está sendo preso está tendo a sua liberdade cerceada, justamente o que eles estavam pedindo ali, inclusive. É meio até um pouco, assim, icônico essa situação. Pois não, doutor Álvaro, o senhor quer complementar? Rapidinho, para não atrapalhar os colegas que ainda faltam falar. Essas mesmas pessoas, né, retratadas aí no filme Ainda Estou Aqui, Abdias, foram pessoas que assaltaram, foram pessoas que sequestraram, foram pessoas que jogaram bombas em bancos, que trocaram tiro contra a polícia. Eu estou falando de Zé Disseu, estou falando de Lula, estou falando de Nilma, eu estou falando das pessoas que lutaram depois por anistia. E a gente vê esse povo gritando hoje sem anistia, foram o povo que lutaram por anistia de todo esse pessoal que está lá atrás.
É só para dizer isso, tá bom? Mas, doutor Álvaro, Quem grita sem anistia hoje, pediu anistia ontem para terroristas. Né? Então isso não é admissível. Se você tem um mínimo de humanidade no coração, se você tem um mínimo pedir pena justa, pedir que esse projeto que foi lançado agora pelo CNJ, o tal do pena justa, seja aplicado no mínimo a essas pessoas que estão aí. Se tivesse penas justas, penas realmente dosadas como deve mandar, como manda a lei, tá certo? Como manda o Código Penal, a gente não estava aqui discutindo 14 anos para essa mulher, ninguém estava pedindo anistia para ninguém. Eu volto a dizer. Doutor Álvaro, as pessoas que cometeram crimes, não é sobre essa questão do crime, eu estou falando sobre você colocar uma mulher dentro de uma sala com uma cobra e fechar a porta e deixar ela dentro. Eu estou falando sobre tortura, eu estou falando sobre você jogar um cidadão no meio do mar com uma pedra. Essas pessoas deveriam morrer? Deveriam ser mortas, doutor Álvaro? Ou deveriam ser julgadas e condenadas pelos crimes que eventualmente tenham cometido? É isso que eu estou falando. Falando de quem? Você está falando do pessoal de lá de trás? 64, eu estou falando... De Lula, está falando desse pessoal do Rio de Janeiro? Não, eu estou falando de ditadura. Em calabouço nenhum. Eu estou falando de ditadura militar. A ditadura do proletariado que eles queriam implantar lá atrás, em 64, por isso foram combatidos. Essas pessoas deveriam morrer, doutor Álvaro? Meu pai nasceu naquela época, meu pai vivenciou aquela época, minha mãe vivenciou e não sofreu nenhum abuso, não sofreu nenhuma tortura, nem nada. Essas pessoas deveriam morrer, doutor Álvaro? Estou falando de crimes políticos, doutor Álvaro. Elas deveriam morrer, essas pessoas? Pessoas cometeram o crime que foi, não foram crime político também, de 8 de janeiro, merece passar 14 anos presa, merece passar 15, 16, 17. A minha pergunta é objetiva. Elas deveriam morrer, doutor Álvaro. É isso que eu estou falando que a ditadura fez, matou pessoas. E eles não mataram ninguém, não? E deveriam a fome morrer, não mata ninguém? então. E o escândalo de corrupção? E o mensalão? Então devem morrer essas pessoas. Esse pessoal não matou ninguém, não? A condenação é a morte, doutor Álvaro. Com roubalheira, com corrupção, não morre ninguém, não, Abdias? Diz falta de saúde, falta de saneamento básico, falta de educação, de moradia digna, de alimentação. Aí isso justifica a morte de pessoas, doutor Álvaro. Não dá para debater assim, não. Se a gente está aqui... Quando é para um vale, quando é para o outro não vale. Não, doutor Álvaro, escute bem. Eu estou falando uma coisa aqui muito séria. A pergunta que eu fiz para o senhor foi se essas pessoas deveriam morrer. Se essa deve ser a condenação para essas pessoas. É assim que a gente deve agir no Estado? Pessoas, aí vamos fazer o mesmo paralelo. Se foram pessoas que mataram, que roubaram, assaltaram o banco, soltaram bomba, foram terroristas, estão fazendo o que solta? Por exemplo, vou lhe falar um nome objetivo. Deputado Rubens Paiva, que eu citei do Ainda Estou Aqui. Deveriam morrer, doutor Álvaro? Se cometeram crimes, porque pau dá Chico não dá no Francisco. Aí a gente tem pena de morte no Brasil, doutor. Então não dá para mim não esse debate, não. Eu vou parar por aqui. Tem uma senhora de 70 anos que está presa. Saulo Oliveira, é com você, Saulo. Saulo, é com você, Saulo. Abdias, só para o doutor Álvaro concluir, ele tá falando ainda. Ah, tá, desculpa, eu não tinha visto. Pois não, doutor Álvaro. É isso que eu estou pedindo aqui, uma justiça igualitária para todo mundo. Uma justiça proporcional, uma pena proporcional, como está na Constituição Federal. A Constituição Federal vem sendo rasgada, vem sendo feita de bolinha e usada da forma que se quer. É isso que a gente não pode. Tem que haver proporcionalidade da pena, tem que haver individualização da pena, tem que ter uma justiça, tem que ter uma pena justa, da forma que manda a lei. Cada um cometeu o seu crime, cometa, mas a gente não pode botar todo mundo na mesma farinha, no mesmo saco, mesmo sendo crime de multidão. Como lembrou aí, Luciano, como você lembrou, Abdias, perdão, falando em crime de multidão. Mas tem que ter a individualização da pena. Não pode uma pessoa que pintou a estátua, que ficou ali fora, não tem nenhuma outra prova contra essa mulher, a não ser o batom. A arma dela foi o batom, tá pegando 15 anos, 14 anos de cadeia. Isso é que tá errado. Isso é que tá errado. E aí a gente faz comparações com o que aconteceu no passado. E é o que o povo brasileiro está fazendo. Quem viveu a história? Conversa com o ministro, com o ministro Marco Aurélio, que ele disse que sequer golpe teve. O ministro Marco Aurélio também ele disse que esse pessoal não era nem para estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ninguém tem status para estar julgando no Supremo Tribunal Federal, para estar sendo julgado aqui embaixo. É um ministro, um dos maiores ministros do Supremo Tribunal Federal, amigo de Cacá e amigo de tantos outros que passaram, como lembrou o Luciano. E ele diz isso. O que está acontecendo no Brasil é um absurdo. Tem vários, pode procurar na internet, tem várias entrevistas do ministro Marco Aurélio, hoje é só o que se fala. E ele vem dizendo que o que está acontecendo é um erro, o que está acontecendo no Brasil hoje. Saulo Oliveira, contigo, Saulo. Bom, gente, assim, é difícil a gente comentar algo e chamar para algum tipo de análise factual, porque é um debate que está extremamente contaminado e extremamente preenchido, né, de posições pessoais, de opiniões, de gostos.
Então, assim, eu queria tentar puxar para o fato, Abdias. Eu queria tentar comentar o fato, né, que é o que imagino seja um pouco da nossa função aqui, enquanto alguém que se comunica, né, para o grande público. Acho que todo mundo aqui concorda com o óbvio, embora o óbvio às vezes parece meio estranho, né, para alguns comentários, mas assim, acho que todo mundo aqui concorda que as pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, né, que a multidão que estava ali no 8 de janeiro, que participou de depredação, participou de pichação, estavam ali para tentar, né, tentar, a palavra é essa, e é óbvio que se é uma tentativa não consumada, que bom que não foi consumada, né, porque o caminho seria sem volta, mas eu acho que todo mundo aqui concorda que essas pessoas que estavam ali, se não 100% delas, mas no mínimo 80%, para eu ser legal aqui, né, não vou ser irônico, no mínimo 80 estavam ali, pedindo abolição violenta do Estado Democrático. Eu acho que isso está claro, né? Eu acho que a gente não precisa discutir isso aqui, né? Tinham pessoas lá com faixas pedindo intervenção militar, questionando o resultado das eleições, enfim. Tinha gente, inclusive, Abdias, no bolo daquela manifestação ali, que não pedia necessariamente nem a volta do Bolsonaro. Queria era direto já uma intervenção militar. E havia aqueles que pediam o retorno do Bolsonaro, anulação das eleições, enfim, tinha uma horda dessa natureza. Então, eu acredito que todo mundo aqui concorda que essas pessoas estavam coletivamente, né, pedindo pela abolição violenta do Estado Democrático. E violenta em que sentido? Porque foram depredar, entraram em confronto com a polícia. Eu acho que as imagens mostram isso, eu acho que não deveria haver discordância disso. O que a gente está discutindo aqui, como o doutor Álvaro falou, são as individualizações. São os crimes que são colocados para individualizações. A reflexão que eu faço é a seguinte: se essas pessoas estavam coletivamente, flagrantemente, como os vídeos mostram, como tudo mostra, pedindo a abolição do Estado Democrático, quanto vale isso pela média? Quanto vale isso só por estar lá? Né? Mesmo que não se tenha jogado uma pedra, mesmo que não se tenha pichado uma estátua, mesmo que não se tenha quebrado um relógio, defecado em cima de uma mesa, quanto vale só estar no evento? Quanto vale estar na rua pedindo algo que você sabe que é crime? Porque eu não acredito que nenhum de nós aqui, Abdias, negue que houve cometimento de crime. É flagrante, é visível. O que a gente está discutindo são se as penas são justas, não é isso? Eu acho que a gente está debatendo, as penas são justas. Eu não posso falar se a pena é justa ou não. Eu não estudei dosimetria de pena, Abdias. Eu não sei dizer isso para você. Eu não posso falar se a pena é justa ou não. Eu não peguei o código jurídico, não peguei aqui. Eu posso dar uma opinião semelhante ao que os colegas estão fazendo, de dizer o seguinte: eu acho que é injusto uma pessoa levar 14 anos para isso, enquanto o cara que matou com 2 anos está solto. O Ângelo levantou esse tema em um outro momento, eu falei para o Ângelo, pronto, a gente pode discutir isso, né? Essas questões de penalização no Brasil. O sujeito foi lá, tem uma câmera mostrando que ele assassinou. Ele vai preso, aí 2 anos depois ele está solto. Uma mulher foi lá, tal, 14 anos. Tudo bem debater isso, tudo bem debater. O que eu quero trazer a atenção e a reflexão aqui, para encerrar o comentário, que já passou o tempo, o que eu quero trazer a reflexão acho que ninguém nega que houve cometimento de crime, e ninguém nega também que houve uma associação, como o próprio Luciano trouxe, né? Uma associação criminosa em torno de uma pauta, que eu volto a perguntar: quanto vale, em termos de tempo, ser condenado por uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático? Eu acho que essa é a reflexão que fica. Ninguém está pedindo anistia porque não cometeu crime. Só se pede anistia por cometimento de crime. Aí a reflexão aqui, verdadeiramente, agora para encerrar, não ia entrar nesse mérito, mas não tem como não entrar. Não ia entrar, mas não tem como não entrar. Né? Como professor de história, como alguém que está acostumado a pegar isso ano após ano, em várias salas de aula, falar sobre ditadura militar é extremamente sensível para qualquer professor de história. Porque é uma tentativa de negar que 2 mais 2 são 4. Toda vez que se ameniza, que se tira de contexto, é uma tentativa de negar que 2 mais 2 são 4. Eu costumo falar isso na sala para os alunos. Ninguém, numa aula de matemática, Abdias, ninguém vai numa aula de matemática e diz assim: professor, acho que 1 mais 1 não é 2, não, acho que 1 mais 1 são 5. Ninguém levanta a mão para falar isso numa aula de matemática, porque isso é um erro, é um equívoco, é uma broquice, né? Está fora do fato.
É a mesma coisa quando se tenta amenizar a ditadura militar. E o erro da ditadura militar, sim, foi ter anistiado coletivamente, inclusive os torturadores. Teve gente que jogou bomba em prédio, teve gente que assaltou banco, sim, teve. Por quê? Vivia-se um maldito estado de exceção naquele país. Em 64, mandatos foram cassados, melhor, em 68 com as 5, mandatos foram cassados à revelia. Se isso não é ditadura, é o quê? Foi impedido de se votar para presidente. Se isso não é ditadura, é o quê? Prendiam-se pessoas sem devido processo legal e se matavam essas pessoas. Se isso não é ditadura, é o quê? Então, assim, aqui vale negar isso? A que benefício traz? Aí pessoas se associam porque entendem que estão numa ditadura e vão assaltar banco para financiar uma luta armada, uma guerrilha, que foi o que algumas pessoas de esquerda fizeram. Isso não é um estado de exceção? Ou havia regra valendo para todo mundo concordando? Isso é um maldito estado de exceção. Aí você anistia o pessoal em 85 como se todo mundo tivesse cometido o mesmo tipo de crime. Aí nós vamos anistiar de novo agora. O que, é que a gente está aprendendo com isso, Abdias? Obrigado, Saulo. É assim, desculpe o excesso aqui do tempo, mas são coisas extremamente caras que a gente precisa comentar. Aqui tem o Gilberto Santos no YouTube, colocou assim, Abdias tomando partido. E o Gilmar Leite colocou Abdias de moderador se juntando à turma do Sem Anistia. Vou dizer para o Gilmar aqui, para o Gilberto e para todos que estão acompanhando, que o profissional que eu sou e a visão de mundo que eu tenho não me permite e não aceito que a gente esteja num programa de comunicação que leva informação para as pessoas defendendo morte de ninguém. Nem de esquerda, nem de direita, de ninguém. Não foi para isso que eu fui para uma banca de universidade estudar. Não importa que se ferre direita, que se ferre esquerda, quem comete crime tem que ser julgado, porque neste país não tem pena de morte. Nós não estamos nos Estados Unidos. Nós não estamos nos Estados Unidos. Quem sofreu as consequências da ditadura de 64 sabe, basta conversar com alguém que tenha um pouco mais de idade, para a gente usar um programa de comunicação para defender a morte de quem quer que seja. Criminoso tem que ser julgado conforme o crime que cometeu e ser condenado. Seja um idiota de esquerda ou um idiota de direita, que se ferre direita e esquerda. Eu estou aqui, inclusive, sendo o mais verdadeiro possível, porque eu não estou sentado aqui para ver ninguém defender morte e aceitar isso, não. Me desculpem os senhores, não foi de ninguém. Se você assistiu o filme, por exemplo, aquele filme que foi colocado agora, tem gente desdenhando, desejando a morte das outras pessoas. Eu não sou assim. Me desculpe, eu não aceito isso. Eu vou terminar esse café com política, a gente conversa depois.